Economia em Ordem. Um comentário semanal com o apoio da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas. A Direção Regional de Estatística da Madeira emitiu o Boletim de Dívida da Região Autónoma da Madeira relativo a 31 de março de 2018, segundo o qual, e seguindo o chamado critério de Maastricht, a dívida global do Governo Regional ascendia a 5,3 mil milhões de euros, que, descontada dos depósitos que tinha na banca, apresentava um valor líquido de cerca de 4,6 mil milhões de euros. Segundo estes dados, a dívida líquida do Governo Regional estava então inferior à verificada um ano antes, em 95 milhões e em 118 milhões face a dezembro de 2015, data em que terminou oficialmente o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, vulgo PAEF, acordado para a Madeira no início de 2012, quando o Governo Regional se viu sem capacidade de novo endividamento para cumprir com os seus compromissos, numa situação gerada por uma dívida financeira e comercial recorde. Essa dívida pré-PAEF foi causada por anos consecutivos de fortes gastos do Governo Regional, sempre ao abrigo do cumprimento dos programas de governo sufragados eleitoralmente, que de alguma forma legitimaram o acumular de uma dívida gigantesca que, quando os credores se aperceberam que havia risco de se tornar incobrável, decidiram não emprestar mais e o PAEF, uma assistência externa ao Governo Regional, tornou-se então inevitável. Relembre-se que, de forma que o Governo Regional pudesse continuar a funcionar e cumprir com o pagamento das dívidas que criou, o PAEF impôs uma redução da dívida e, com isso, algum controle dos custos por parte do Governo Regional. Mas o grosso da solução passou pela receita do costume. Os contribuintes madeirenses passaram a pagar, desde então, as taxas nacionais de IRS e IRC, não beneficiando assim do diferencial reduzido de 30% que vigorou na região até 2012, um acréscimo de 15% no imposto sobre produtos petrolíferos, só muito recente e parcialmente reduzido, impostos sobre importação, produção e consumo em linha com os do continente, e uma taxa base de IVA de apenas um ponto percentual inferior à taxa nacional, 22%, quando antes era de 12%. Relembrando uma vez mais Milton Friedman, não existem almoços grátis, pelo que, quando nos deparamos com políticos de qualquer quadrante ideológico que prometam obra pública e mais gastos governamentais em programas sociais de qualquer espécie, lembremos-nos que somos nós, os nossos filhos e netos, que teremos de os pagar, e pagar caro, com juros e com dinheiro que nos fará falta para consumir e investir no que quisermos com o que é nosso, pelo que devemos sempre nos perguntar se essas obras e caridades feitas com o dinheiro alheio fazem mesmo sentido a esse custo, e se não haveria alternativa mais eficiente no privado, se estes tivessem liberdade para atuar no mercado. Economia em Ordem. Um comentário semanal com o apoio da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas.